Olá, pessoal! Hoje eu voltei aqui trazendo mais um relato sobre os milagres da minha vida. E hoje a história é das mais impactantes que aconteceram na minha vida. Eu vou contar para vocês o dia que Deus falou comigo. Como eu já havia comentado com vocês, eu tinha um carro que era uma Paraty, né? Isso mais ou menos por volta de 2002. Minha filha mais nova havia nascido. E por questões de praticidade, né, porque já tinha passado o período do auxílio maternidade e eu deveria voltar a trabalhar. Para que meu marido ficasse com um carro e eu com outro, nós resolvemos comprar mais um carro, mais uma Paraty. E só que agora era uma nova Paraty, uma Paraty bem mais bonita, né? Só que eu não tinha o valor para pagar aquela Paraty. E aí eu fiz uma combinação com Deus, só que a combinação era só eu para Deus, não era Deus para mim. Eu iria usar o valor do dízimo sagrado, né, que a Bíblia recomenda, para dar a entrada dessa nova Paraty. Afinal, né, pensava eu, depois eu devolvo, né? Enfim. Mas o que eu não sabia era que a minha fé estava sendo testada. Porque Deus, Ele é capaz de nos ajudar em qualquer situação. Com ou sem dinheiro, Ele pode abrir portas. Afinal das contas, né? Por que eu iria tentar ajudar a Deus fazendo algo que não era de acordo com a vontade dEle? E aí passaram-se 3 dias da compra dessa nova Paraty, né? Maravilhosa, lindona, né? E tava ali, eu estava usando ela, rodando com ela, indo trabalhar com ela. Eu podia voltar no horário de almoço para amamentar minha filha. Mas naquele dia nós íamos para a igreja. Eu, na ocasião, frequentava a igreja adventista, né? Ali da Central de Mogi das Cruzes, onde fica o colégio adventista. E nesse dia, claro, nós íamos com o nosso carrão. E chegamos lá, estacionamos, né? E tudo bem, entramos para a igreja e tudo foi transcorrendo. Mas antes da mensagem principal do culto, né? Como era de costume, foi feito uma oração especial por causas especiais, né? Em que a pessoa chamava todas as pessoas que estavam ali naquele cultuando, né? Para virem para aquela oração. E no anúncio desse momento, meu coração foi tocado pelo Espírito Santo e mesmo sem saber exatamente por quê, eu levantei e fui lá fazer essa oração. Mas naquela oração assim mental, né, sem saber bem pelo que orar, me veio à mente para que eu orasse pela minha vida espiritual. E ali na intensidade daquela comunhão com Deus, sabe, quando Deus começa a tocar o coração da gente, falar na nossa mente, me veio um pensamento que dizia: Senhor, me ajuda em minha vida espiritual, mesmo que nisto eu tenha que perder algo. Eu estava ali com a minha filhinha no colo, né? E tive um sentimento ruim ali naquele momento. E aí eu clamei a Deus e disse: Senhor, tenha misericórdia, né? Protege a minha filha, protege a minha família. E muito bem, transcorreu o culto, né? Finalizou tudo ali. E na hora de ir embora, meu marido então disse para mim: olha, vai indo lá pro carro que eu já estou indo. Vou resolver algumas coisinhas aqui, conversar com alguma pessoa e já vou. E eu fui pro carro, né, levando as minhas 2 preciosidades, minhas 2 filhas. E quando eu cheguei lá, cadê o carro? Não estava lá. Aí eu fiquei pensando, será que esse carro foi estacionado em outro lugar, de repente, em algum momento que eu não vi, meu marido saiu, estacionou, sei lá, alguma situação assim que eu não tenha passado, né? Mas logo eu percebi que o carro tinha sido era furtado durante o momento que nós estivemos lá dentro. Que tristeza, quanta chateação. Só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando aqui.
E aí a vida continua. E esse episódio, né, a minha vida começou a ficar transtornada, né? Porque aí eu comecei a pensar diversas coisas sobre aquilo que estava me acontecendo. Aquilo que nós achávamos que não daríamos conta com um carro só, tudo foi transcorrendo de boa, né? Com um carro só, ele trabalhava no mesmo percurso, né, que eu fazia para ir para o meu trabalho, e aí nós fizemos um bem bolado e tudo foi dando tudo certo. Eu descobri que, na verdade, eu não precisava daquele segundo carro. Na verdade, eu não precisava daquele novo carro, que agora tinha sido furtado. E aí, passaram-se mais 2 anos. Eu nunca mais vi aquele carro, né? Fizemos o boletim de ocorrência, ele não voltou para nós. E passado então 2 anos, um belo dia, eu fui fazer um curso na Faculdade Brás Cubas, aqui em Mogi. Estacionei meu carro ali aonde o pessoal deixa mesmo, ali do lado de fora, né? Aquele carro mais velhinho, aquela Paraty mais velhinha. E entrei para o curso. E nesse dia até eu levei a minha filha para aproveitar um momento que eu pudesse ficar com ela, a filha mais velha, né? Que era mais crescidinha e podia me acompanhar. E quando tudo terminou, nós saímos, e quando eu fui pro lugar onde eu tinha deixado o carro, cadê o carro? Ele não estava lá. E aí eu me lembro que nesse dia minha filha disse, de novo? Né? Porque eu falei, filha, roubaram o nosso carro. De novo? E aí, meus queridos, é terrível. Agora eu tinha que ir lá fazer o boletim de ocorrência e o grande problema, eu agora não tinha mais nenhum carro. A rotina agora ia ser diferente, né? Ao invés de eu conseguir fazer tudo o que eu gostaria de na hora do meu almoço, eu voltar para casa, ficar com as minhas filhas, poder, né, dar atenção para a mais nova. E agora eu teria que ir de ônibus, ficar o dia inteiro fora. Mais uma coisa me vinha sempre à mente. Para qual propósito Deus havia permitido que isso também me acontecesse? Aquele primeiro episódio com o carro que eu tinha me utilizado do valor do dízimo para comprar, eu pude compreender que Deus tinha providenciado tudo na minha vida. Eu não precisava daquele carro, eu não precisava ter lançado mão do valor do dízimo para dar entrada naquele carro. E muitas outras questões vieram à minha mente naquele meu relacionamento com Deus agora. E 3 dias se passaram e se aproximava o final de semana. E eu me perguntava como eu vou fazer no final de semana, onde eu tinha já alguns compromissos, até de estudos da Bíblia que eu fazia, no lugar que eu trabalhava, que era um pouco distante da minha casa, né, do apartamento que eu morava. Como que nós vamos fazer com a nossa família para ir para a igreja, né, no dia de sábado, como de costume, levando as crianças? Como seria tudo isso nessa novidade agora de não ter, né, um carro para esses deslocamentos? E algumas pessoas que eu pude conversar, elas falaram comigo, né? Algumas me dando um alento sobre aquilo, algumas me falando. Eu tinha uma pessoa querida que trabalhava comigo, mas ela não entendia. Ela disse para mim, nossa, vocês estão deixando levar tudo aqui da casa de vocês? Porque na cabeça dela, a gente deveria brigar com Deus. Por que aquilo estaria acontecendo? Né? Inclusive ela disse assim, parece que está acontecendo alguma coisa aqui na casa de vocês. E naquele dia eu fiquei assim bastante pensativa e fui trabalhar conversando com Deus e falando, Senhor, por favor, nos ajude com relação a todas essas situações, inclusive de como de falar para essas pessoas. Porque uma das minhas falas para ela foi, olha, a Bíblia fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo. Então, foi bastante angustiante e muito assim dolorido para todos nós aqui da minha casa. Mas a noite chegou e antes de dormir eu me ajoelhei para orar a Deus.
E nessa oração eu fiquei bastante assim pensativa e ao mesmo tempo desesperançada. Eu comecei a pensar, puxa, por que isso está acontecendo? Era o 3º dia, depois que nós não tínhamos mais aquele carro. E aí eu comecei a pensar e até que veio na minha mente um pensamento. Será que existe Deus? Será que não é tudo uma ilusão da minha cabeça? Será que tudo isso que eu acredito, que eu falo para as pessoas, que eu prego, será que isso tem mesmo algum valor? E aí quando eu pensei isso, me deu um calafrio. Eu pensei assim, puxa vida, mas se não existe Deus, não existe nada, porque tudo vai passar. Um dia eu vou morrer e eu não vou ser mais nada. Se essa verdade bíblica não é verdade, não é uma verdade, então o que eu tenho aqui? E nesse pensamento eu supliquei a Deus e falei, Senhor, me ajuda, porque se eu perder a minha fé, eu perdi tudo. Não deixa eu perder a minha fé. E foi nesta mesma noite, à 1h da manhã, o telefone tocou. E quem foi atender foi o meu marido, que ele era assim acordava mais fácil. Mas aí eu acordei e comecei a ouvir ali. E aí ele falava dados a respeito do carro. E de repente ele disse, querida, o carro foi encontrado. E aí eu levantei da cama já chorando, porque eu pensei, puxa, Deus me respondeu. Aí, mas os detalhes do que a pessoa falou para ele foi muito impactante. A pessoa do outro lado da linha disse para ele assim, encontramos o carro de vocês, erga as mãos para o céu e glorifique a Deus. Meu querido, foi muito impactante. Eu já chorei muitas vezes fazendo o relato desse milagre da minha vida, porque ele disse tudo isso em que a gente nunca viu. Qual é o guarda ou um policial que liga para falar que está ligando para confortar o coração e que para dizer para a gente erguer as mãos para o céu e glorificar a Deus? Eu vi que esta era a resposta para minha vida. Como o soberano Deus do universo pôde se preocupar comigo? Não se tratava de um carro, era a minha fé. Queridos, Deus está pronto para nos ouvir e Ele responde às nossas orações dentro da sua soberana providência, sabendo tudo o que realmente importa para nós. Olha, ter uma relação assim de fé com Deus é algo incrível. Todos nós podemos, desde que busquemos com sinceridade a Deus. Então que Deus possa te abençoar muito. É possível a gente conversar com um ser soberano, o Rei do universo, esse que mantém o mundo em suas mãos. Que Deus possa te abençoar e que você tenha uma experiência assim como esta.